Olá, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar de um assunto especialmente para os pacientes masculinos, que é a ginecomastia. O que é a ginecomastia? É um acúmulo de glândula mamária e gordura, em geral, no paciente masculino. Então, aquele paciente que tem uma mama grande e muitas vezes isso leva a alterações de comportamento, de não tirar a blusa, de ter vergonha, de não querer fazer esporte. Em geral, mas não exclusivamente, acomete os pacientes mais gordinhos, que tem aquele acúmulo de gordura. E aí já fica aquele looping, de não fazer exercício físico porque a mama é aumentada e aumenta o peso e aumenta a mama e assim vai. Então, essa questão, ela normalmente aparece na adolescência, que também é uma época difícil. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico e antes fizer a correção, menos sofrimento vai ter. O que eu acho mais importante de tudo é esse desejo de correção da ginecomastia vir do paciente. Lembrando também que é raro, mas existe caso de câncer de mama em homem. Então, sempre que houver um crescimento que não está relacionado à adolescência, fora da adolescência, unilateral, algo que não tem nenhuma outra explicação de uma medicação ou de um trauma, a gente precisa investigar para ver por que essa mama aumentou dessa forma repentina, que pode ser câncer de mama em homem. Tá? Outras questões que podem levar à ginecomastia é o uso de hormônio, de anabolizantes, de cannabis e de medicações para a próstata, que pode aumentar o crescimento na mama, isso normalmente mais em adultos. Então, em geral, no adolescente, ali na criança, a gente vai ter a ginecomastia idiopática, que é genética, então alguém da família tem e tal, e aquela criança desenvolve, às vezes fica mais exacerbada se é uma criança um pouco mais gordinha. Na fase adulta, a gente tem algumas outras questões que levam à ginecomastia, como o uso de algumas medicações para a próstata, anabolizantes, hormônios e uso de cannabis, tá? Da maconha, na verdade. Então, a gente tem que fazer, quando o paciente vem, procura a gente para corrigir a ginecomastia, primeiro a gente tem que levantar essa história, se é um paciente adulto, se aquela ginecomastia vem desde a adolescência ou se não apareceu, há quanto tempo apareceu, se faz uso de alguma medicação, anabolizante e tudo mais. E também se parou o uso, porque assim, às vezes não adianta a gente corrigir e a pessoa continua usando porque cresce novamente. A cirurgia é uma cirurgia que a gente pode fazer com anestesia local e sedação, mas faz também com anestesia geral, depende ali da conversa, da colaboração do paciente, do desejo do paciente. Isso é uma coisa que o anestesista conversa bastante com o paciente antes para decidir qual técnica anestésica. E a técnica cirúrgica a gente pode associar a lipoaspiração à ressecção da glândula ou só fazer a ressecção da glândula, depende do exame físico do paciente. Em alguns casos em que a gente tem as ginecomastias de graus mais severos, a gente também vai precisar fazer a ressecção da pele. O que eu acho muito importante nesses casos de ginecomastia é lembrar que o tórax masculino é diferente do tórax feminino. Então, a posição da areola no tórax masculino ela é mais lateralizada e inferior. Da mulher não, é medianizada e mais superior. Então, quando a gente vai corrigir uma ginecomastia grave, que tem excesso de pele, a gente pode até usar técnicas muito parecidas com a redução de mama, não tem muito o que inventar, mas a gente tem que lembrar que a posição da areola não é a mesma da posição de uma areola feminina. Então, muitas vezes eu vejo até em programa de TV, ou pacientes que procuram que foi feita uma correção de ginecomastia, mas com uma visão de como se fosse uma mama feminina. E isso vai deixar um resultado estético muito inferior. E às vezes é difícil de tratar depois.
Então, sempre que, se você estiver procurando uma cirurgia dessa, ou alguém, seu filho, ou alguém que você conheça, lembrar disso na primeira consulta, de conversar bastante sobre isso, onde vai ser colocada a minha areola, né? No caso de pacientes que precisam retirar muita pele, né? Porque a maioria dos casos a gente só faz aquela incisão embaixo da areola, uma meia-lua, descolhe, a areola fica no mesmo lugar. Então não tem essa questão, é só em casos mais graves mesmo. O pós-operatório dessa cirurgia é relativamente tranquilo, os pacientes não reclamam de dor, mas é uma cirurgia que requer um pouco do repouso, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque é uma cirurgia em que a gente vai tirar tecido, não vai pôr nada no lugar e vai ficar ali um espaço que a gente chama espaço morto, que é um espaço vazio. Então, o nosso organismo tende a ocupar esse espaço, seja com líquido, que é o que a gente chama de seroma. Então, grandes descolamentos têm uma grande chance de ter seroma, que é esse líquido que acumula. Então, a gente tem que usar a malha compressiva, tem que fazer o repouso com os braços, 15 dias sem levantar o cotovelo acima do ombro, tá? Para que essa pele que a gente descolou para diminuir a mama, ela cicatrize bem grudadinha no tórax, tá? Mas não é uma cirurgia que costuma doer, mas o repouso e o uso da malha compressiva são necessários sim, tá bom? Se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, tem outros vídeos no canal, pode mandar alguma mensagem aqui ou lá no meu Instagram, DRA_Tatiana Moura.